É muito popular nós irmos a um centro espírita e ouvirmos algumas nomenclaturas muito próprias, nomes de coisas que nós não estamos acostumados em outros locais. E um desses nomes que mais chama a atenção é o obsessor. Afinal, o que será exatamente este obsessor? Por que ele está conosco? E por que será que temos esta ideia de que com ele está ruim e será melhor tirá-lo de nós? Olá você, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade maior possa mais uma vez estar conosco para que juntos possamos refletir acerca do tema de hoje. E é verdade, o obsessor muitas vezes tem um papel central na nossa ida ao centro espírita. Não é de hoje que nós ouvimos dizer que tal pessoa só foi à casa, só se submeteu ao passe, porque estava sentindo uma presença ao seu lado, mais especificadamente um obsessor. Mas o que será que é esse obsessor? Por que, como questionamos, ele está ao nosso lado? Uma ideia muito central que nós temos é que o obsessor só serve como atraso de vida. Talvez até por influência de outras religiões que têm uma nomenclatura diferente, mas cujo significado nós levamos para o mesmo centro, que é o quê? Que é um encosto, que é algum demônio, que é alguma força contrária que está nos puxando para trás, que está atrasando a nossa vida e assim por diante, ou de mal para pior. É verdade. Hollywood, nos seus filmes de terror, explora muito isso. Aquele espírito maligno que habita mais costumeiramente uma casa que nós nos mudamos, ou devido a um trauma do passado, que nós temos aquela força sobrenatural e assim vai. Bom, no Espiritismo a gente sabe, não há essa questão do sobrenatural, mas sim do natural, em que tudo só é permitido e ocorre de acordo com as leis divinas. Mesmo aqueles acontecimentos que ainda fogem do nosso conhecimento científico, do nosso conhecimento social. Válido dizer desde já de que Deus definitivamente não dá ponto sem nó. Tudo o que nos ocorre tem um motivo. Como Kardec diz desde a introdução do Livro dos Espíritos e reforça nos livros posteriores, não há, em hipótese alguma, um efeito sem causa. E o que isso quer dizer? Que tudo o que acontece na nossa vida tem uma causa. Se não nesta vida, neste corpo, numa vida passada. Poxa, mas então como fica o nosso livre-arbítrio se tudo já está entrelaçado? Obviamente nós temos hoje o poder de determinar o que será o amanhã. Logo, estamos produzindo no presente a causa dos efeitos que iremos colher no futuro. Então a vida tem essas margens. Muito do que nós passamos é resultado do que já fizemos, mas aquela outra fatia compete a nós construirmos. E faz parte desse conjunto os nossos relacionamentos. Nós somos imperfeitos, desajeitados, tropeçamos nas mais diversas dificuldades e agimos de maneira contrária ao que é o ideal, onde deveríamos semear amor, concordância, sentimentos fraternos, para que possamos ter no futuro paz, apenas paz.
Mas o que nós fazemos desde então, e continuamos a fazer, é provocando muitas vezes discórdias, provocando conflitos, provocando sentimentos contrários ao amor de Jesus, seja em nós mesmos ou seja naqueles que estão ao nosso redor. É por isso que ainda, mesmo que involuntariamente, semeamos aqueles que chamamos de inimigos. Aqueles que poderão conservar aquele acontecimento, aquela ofensa, aquele trauma para além do corpo. Exatamente como nós também fazemos. Vejam só. Logo, aquele que nós chamamos por obsessor pode, não em todos os casos, não vamos generalizar, mas pode ser sim uma dívida que deixamos em aberto no passado. E não vamos nos enganar. Ao desencarnar, nós também podemos nos tornar obsessores de outras pessoas na qual achamos que nos devem. Então veja como há uma troca. Não há simplesmente uma vítima e um acusador, um criminoso eterno e aquele que está sendo injustiçado. Nós podemos mutuamente trocar de papel. E olha, acontece com muita frequência, viu? As pessoas que nós temos a oportunidade de conversar, de atender, de assistir no Centro Espírita, no CEF inclusive, na qual quando recebemos mediunicamente uma impressão ou uma comunicação, na maioria dos casos se tratam justamente de espíritos que estavam acompanhando aquelas pessoas no sentido de lhes prejudicar. Lhes prejudicar porque julgam para si de que foram prejudicadas no passado. É aquela velha história. Um faz e o outro revida. Um revida e o outro revida de novo. E assim sucessivamente, por anos, se bobear por diversas vidas e eras até. Vai da capacidade de cada um em conservar aquele orgulho, em dar o último golpe, em sair-se por cima em relação ao outro que talvez se sinta tão desgastado e desanimado por conservar aquela corrente de ofensas que chega uma determinada hora que ele simplesmente diz: para, agora eu não quero mais seguir com isso. E é aí que o conflito começa a perder força. É aí que o obsessor, seja ele qual for, começa a brigar por uma causa na qual ele já perdeu. Porque ele não vai ter correspondência, ele não vai ter revide, e ali a sua frustração será muito maior. Então os conflitos que são mantidos na espiritualidade são reflexos exatos daquilo que também acontece na nossa vida. Muitas vezes nós somos criticados, nós somos ofendidos e nós ficamos mastigando aquilo. Não deixamos para trás, tampouco esquecemos e vamos conservando aquele sentimento. E é através daquele mesmo sentimento que nós damos combustível, vejam só, para que essa ligação, para que essa certa simbiose se estabeleça e se mantenha, mesmo após o falecimento do nosso corpo e do corpo daquela outra pessoa. Logo, faz até aí um pouco de sentido nós querermos nos livrar, entre aspas, do nosso obsessor. Mas não podemos esquecer de que isso não será feito por Deus, e tampouco pelos espíritos superiores, mas sim por nós. De nada adianta nós irmos à igreja, ao culto, ao centro espírita, tomarmos um passe, ouvirmos uma preleção e achar que aquele obsessor já foi embora e nunca mais retornará. Ele vai retornar quantas vezes ele ainda manter esse sentimento contrário a nós e também quantas vezes nós nos ligarmos a esse mesmo sentimento ou pessoa. Assim, se não mantivermos a nossa vigilância mental, nós não estaremos livres, muito pelo contrário. Mas há também, por fim,
um aspecto muito interessante nessa ligação. Como nós dissemos, é o velho ditado: quando um não quer, dois não brigam. Logo, o obsessor estar próximo de nós, estabelecer esta ligação, pode ser talvez a única maneira em que provocará uma mudança profunda, seja nos sentimentos dele ou nos nossos próprios sentimentos. Sem essa proximidade, não haveria, em alguns casos, vejam só, a possibilidade de mudança. O que quero dizer aqui é o seguinte, que existem situações em que o obsessor deve estar próximo do seu obsidiado e vice-versa, porque este relacionamento, no final, irá fortalecer e irá edificar a existência de ambos. Como exemplo, trago aqui o que falamos na última semana sobre Divaldo Pereira Franco, sobre o Máscara de Ferro, um espírito que apareceu para Divaldo desde sua juventude e que continuou aparecendo de forma cada vez mais aterrorizante ao longo dos anos, assediando os seus sonhos, influenciando até num quase suicídio, vejam só, em que Divaldo relata que teve aos 19 anos, e assim se sucedeu, onde a rispidez do obsessor desse espírito se tornava cada vez mais latente. Até um belo dia, em que Divaldo recebeu ali uma criança na Mansão do Caminho, a instituição filantrópica que ele mantinha, e vejam só, aquela criança era, no fim, a reencarnação da mãe do seu próprio obsessor. E aquele sentimento e aquele ato de caridade que Divaldo concedeu à pessoa mais importante daquele espírito foi a única coisa capaz de modificar-lhe as atitudes. Então vejam, se não fosse permitida essa aproximação, esse tormento do Máscara de Ferro para com Divaldo, com certeza esse ato de bondade que ele teve para com aquele bebê não teria surtido efeito. Da mesma forma para conosco. Nós queremos tantas vezes nos desapegar, afastar o obsessor de perto da gente, mas é quando ele está conosco e nós vamos a um centro espírita, por exemplo, que nós damos a esse obsessor a possibilidade dele ouvir uma preleção, dele tomar um passe conosco, porque se nós estivéssemos afastados, isso nunca chegaria a ele. E como dissemos há pouco, amanhã ou depois os papéis podem se inverter. Nós estaremos obsediando em prol de um pagamento de uma dívida qualquer e o obsediado estará encarnado. E se ele não conservar em si o hábito do evangelho, das orações, de ir até a casa espírita, talvez nós não tenhamos chance, ao menos até reencarnar, de purificarmos o nosso coração. Então percebam que esse relacionamento entre obsediado e obsessor é complexo, tem várias camadas. E aí fica mais fácil perceber o porquê que a espiritualidade maior permite que esses processos obsessivos ocorram. Porque é apenas com a vivência desse relacionamento em que ambas as partes caminham, mesmo sem saber e mesmo lentamente, para a redenção, para a mudança de seus sentimentos. Então realmente a gente percebe por aí a grandiosidade e perfeição de Deus, que age sempre nos mínimos detalhes para purificar as suas criações, não deixando, não tirando, claro, o mérito de cada um, mas estando sempre nos bastidores, alimentando de forma amorosa o caminho que nós fomos feitos para seguir, que é o caminho da redenção moral. Que possamos ter esse conhecimento sobre o que o Pai exerce sobre nós e, da próxima vez que sentirmos um obsessor, vamos inicialmente avaliar o que semeou aquilo,
Qual foi a origem, a causa? E, acima de tudo, não agir com ódio ou rancor para tornar cada vez mais ríspido esse relacionamento, mas sim com acolhimento e amor, para que esse irmão, que na verdade está clamando por ajuda, possa, enfim, encontrar aquilo que tanto busca. Convido a você, então, nesse instante, para que juntos possamos nos reunir, inclusive com os nossos obsessores, mas agora para orarmos com muito amor por meio das nossas vibrações. Então vamos fechando os olhos, vamos dando aquela respirada profunda para que o nosso coração floresça e para que possamos envolver todo o nosso planeta, desejando sempre muita paz, muita harmonia, que as influências do amor possam contagiar, principalmente aqueles que se veem em meio a guerras, tragédias, conflitos. Vibramos muito pelo Brasil, orando pelos nossos companheiros que ainda estão nas ruas, nos hospitais, orfanatos, asilos e cadeias. Vamos vibrar pelos lares, que haja muita harmonia, entendimento e compreensão. Vibrando pelas religiões, por aquela pessoa que nós sabemos que mais carece das energias de amor, de paz. Vamos vibrando por nós mesmos, para que sejamos em mais esse instante contagiados com o amor de Deus, possamos revigorar o nosso corpo. E para isso, mentalizamos que Jesus derrama sobre nós a sua mais amorosa energia, que vai tocando o nosso corpo físico, que vai revigorando o nosso organismo, que vai modificando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Rogamos que Jesus também deposite nesses recipientes com água que preparamos esses elementos espirituais que vão fluidificando este líquido, que vão lhe dando um vigor a mais, para que ao ingerir possamos complementar ainda essa assistência. E com o pensamento em Jesus, novamente nós agradecemos por mais esse instante de vibração, onde juntos rogamos, graças a Deus. Olha, meu obsessor está dizendo aqui que você ainda não se inscreveu no nosso canal, que ainda não deu a curtida neste vídeo. Mude já essa expiação, se inscreva, acompanhe os nossos conteúdos, para que nós estejamos cada vez mais engajados nesta plataforma. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!